Irmãos, obrigado aí. Quero agradecer pelo convite do bispo, do pastor Valdir. Poder estar aqui com os irmãos mais uma vez. Conhecer o pastor Marcinho, né? A gente poder cooperar junto e compartilhar junto do amor, da misericórdia do nosso Senhor Jesus, do que Ele tem feito em nossas vidas. Já caminho aí com o pastor Valdir, já tem bastante tempo, né, pastor Valdir? Esse feriado de 7 de setembro sempre é marcado por um encontro assim de homens, né? Eu estava lembrando agora há pouco aqui, uma vez que a gente foi na chácara, acho que lá pro lado de Cáceres, né? Chegamos lá na noite anterior, dormimos lá no banco lá da igreja. Foi uma bênção, o dia todo, de muito louvor, muita adoração, muita palavra, muito ensinamento. Teve umas gicanas também, né? Foi bênção demais. E ali, só homens reunidos, né? E, às vezes, amados, essa importância de uma reunião de homens, que às vezes o irmãozinho lá, o varão, ele tem algo na vida dele que o incomoda, mas ele precisa de um outro homem para ele poder desabafar. Para ele poder chegar ali e falar, cara, acontecendo isso. Como que é? E de repente, juntos, reunidos, vários homens, ele começa a perceber que não é somente ele que está passando por aquilo, não é somente ele que está vivendo aquele problema. E outros que já passaram, que já conseguiu superar, que já sabe um caminho de como conseguir contornar determinada situação. Mas, no fundo, o que realmente nós conseguimos perceber é que, como o irmão Will disse aqui, nós estamos vivendo numa geração de homens muito fracos. E ele tem uma fraqueza tão grande que ele é até fraco para poder pedir ajuda, de erguer as mãos e falar, ei, alguém me ajuda, alguém me socorre, alguém ora comigo, de ir atrás do líder, de pedir uma oração, de pedir uma orientação, um aconselhamento. E ele é tão fraco para dobrar o joelho para orar, para buscar a Deus. E duro que essa fraqueza vai tornando com que gere famílias fracas. E, consequentemente, famílias fracas geram uma sociedade fraca. E aí, se nós olharmos lá no início de tudo, quando Deus começa a criar todas as coisas, o que Ele cria primeiro uma família, depois Ele cria a sua igreja, criando-se uma geração, nascendo uma geração de homens fracos, faz com que nasce famílias fracas e nasce igrejas fracas, reuniões de homens fracos. Você entende? Porque hoje nas igrejas você percebe, as mulheres estão muito mais atuantes, estão fazendo mais eventos, mais reuniões, mais evangelismo, e até para ter uma reunião de homens precisa de ajuda das mulheres, porque senão o trem não sai ainda. Você entende? Então assim, como que está uma postura sendo invertida, um papel sendo invertido que está agradando pura e simplesmente a Satanás? Aquele que devia ser o sacerdote da casa, o cabeça de Cristo, que puxa a família, que chama para oração, que traz, que arrasta, ele está sendo um peso para aquela família. Ele que tem que ser arrastado, ele que tem que ser puxado, ele que tem que ser... Monta-se uma reunião, monta-se um evento, só se for buscar lá na casa e trazer e levar. E eu acho que ainda é perigoso dar o bolo ainda. Você entende? E isso faz com que muitos não percebam, quem está nessa situação, aí ele está lá com a família toda desandada, a família toda destruída, a vida financeira toda bagunçada, o trabalho totalmente improdutivo, e nasce a desculpa. As desculpas, quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada, não é assim? Quem é bom para dar desculpa, ele não é bom em mais nada. Porque qualquer coisa ele é bom para dar desculpa, então qualquer coisa ele tem uma desculpa. O resto ele não faz, mas desculpa ele consegue entregar de uma forma impressionante. E por isso, irmãos, eu gostaria de conversar com os irmãos essa noite em duas partes. E na primeira parte, nessa manhã, em duas partes. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 5. Nós vamos ler ali. 1 João capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4.
Amém? Que vai dizer assim: todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto, conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aqui existe uma instrução, uma orientação da parte de Deus para nós entendermos o ponto inicial da caminhada cristã. Então, nós precisamos, hoje aqui, eu vou voltar no bem básico. No bem básico. Porque às vezes, em tudo na vida, né? Às vezes a gente quer saber muito do avançado, mas não tem uma base, né? Não tem um alicerce, e nós nos perdemos naquilo que é básico. É igual quando, às vezes, o irmão já é velho na caminhada cristã, né? E aí ele por algum motivo se afasta, enfraquece, aí ele vai pedir: ô pastor, o que eu faço? O pastor vai falar para ele bem assim: ó, irmão, faz o seguinte, vai ler Evangelho de João. Ele: pô, pastor, mas o Evangelho de João é para quem está chegando à igreja agora, né? Tipo, né? João fala mais com amor, não sei o quê, para o cara, né? Mais apaixonado por Jesus, dos 4 evangelhos. Então, esse é para o cara que está chegando na igreja, aí que a gente dá orientação para ele ler o Evangelho de João. Mas aí o pastor dá esse tipo de orientação, por quê? Porque o cara que está se afastando é porque ele está deixando de amar. Se ele está deixando de amar, ele está deixando de guardar os mandamentos. Quando ele começa novamente a lembrar dos mandamentos, e praticar os mandamentos, e guardar os mandamentos, é sinal que ele está voltando a amar a palavra de novo, amar o reino novamente. Então, isso não interessa o tempo de caminhada cristã. Nós sempre precisamos retornar lá no princípio básico, no primeiro amor, na escolinha dominical, onde você aprendeu lá de Adão e Eva, da Arca de Noé, do dilúvio, dos animalzinhos, essas coisinhas que às vezes falam: não, isso aí é para quem está chegando na igreja ou para quem é criancinha. Não, isso é para nós, homem velho na caminhada cristã, para nunca perdermos esse alicerce, porque às vezes nós nos preocupamos muito em construir uma estrutura ministerial enorme e esquecemos da base. E isso, meu amado, com um sopro derruba tudo. Com uma curva na caminhada, você desmorona. E aí você não tem uma estrutura de fé suficiente para vencer o mundo, como diz a palavra aqui. Então aqui a palavra de Deus, ela nessa instrução, nessa dica, aqui em 1 João, está simplesmente nos ensinando e nos lembrando o que é e como nos tornamos filhos de Deus. Como nos tornamos filhos. Porque nós temos a estranha mania de achar que todo mundo é filho de Deus. E não é. O mundo tenta vender uma ideia como essa. Não, eu sou filho de Deus. Eu também sou filho de Deus. Você passa lá na Avenida das Torres, né, irmão? Lá na meia faixa lá da distribuidora. Você grita lá: quem é que é filho de Deus? Todo mundo vai gritar: eu. O mundo vende essa ideia que tudo e todos é filho de Deus, e não é. Tudo que Deus criou faz parte da criação dele, ou seja, é criatura. Tem pessoas que é apenas criatura de Deus. Foi criado por ele. Tem gente que é exatamente igual a uma árvore, de ponto de vista de criação. Os dois é criatura. A diferença consiste quando aquele que reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Aquele que a partir do momento reconhece que Jesus é o Filho de Deus, aí ele deixa
de ter na vida dele um criador e passa a ter um pai. E ele começa a mudar a mentalidade dele de tal forma que ele passa de escravo a filho. E isso, amados, é algo que tem destruído muitos homens na nossa geração. O cara ainda tem uma mentalidade de escravidão. Ele tem uma mentalidade de escravo. Ele ainda não entendeu que ele é filho, que ele é amado, que ele é imagem e semelhança. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, vai falar que o Senhor nos criou, nos formou para dominar sobre todas as coisas da terra. Mas este cara, este irmão da igreja, esse varão, o cara que está 6 meses na igreja, ou que está 30 anos na igreja, ele deixa ser dominado por outras coisas. Ele não tem a liberdade de determinar o que ele vai fazer na vida dele. A filosofia, ela fala bem assim, que liberdade não é você fazer aquilo que você quer. Liberdade é você fazer aquilo que você não quer. O apóstolo João vai dizer assim, aquilo que eu quero fazer eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer é isso que eu faço. Porque a liberdade está no momento que surge a vontade de praticar algo. Muitas das vezes isso vem mediante um vício, mediante um hábito, mediante o pecadinho de estimação. Ele brota, nasce, vem o desejo, vem a vontade, herança da carne, e você tiver a liberdade de parar, analisar, questionar e decidir não fazer, isso é liberdade. Isso é ser livre. Você vai olhar para o mundo vai dizer o contrário. O mundo vai dizer, não, ser livre é você fazer o que você quiser. É o que der na tua telha. Ser livre é aquilo que você me deu vontade, eu vou lá e faço. Eu quero fazer, eu vou lá, isso é liberdade. O mundo vende isso para você. Mas a partir do momento que eu olho, observo, e eu analiso, e escolho não praticar algo que eu estou com vontade de fazer, eu criei uma autonomia da minha vida. Que eu estou vivendo exatamente para fazer aquilo que Deus me criou para fazer, que é o quê? Dominar sobre todas as coisas. Se tudo que Deus criou, todas as coisas de Deus, os animalzinhos, o macaquinho, a baleia, o peixinho, o elefante, tudo que Deus criou, ele nasceu, foi criado para determinada função, você foi criado para dominar qualquer situação. Dominar seu corpo, dominar sua mente, dominar os seus desejos. Para você liderar a sua casa, liderar a sua família, liderar aquilo que você se propõe a fazer. É isso, e para isso que Deus te criou, que Deus te formou. Só que acontece, amados, nós ainda vivemos, muitos de nós ainda vivemos, com um pensamento de escravo, de escravidão. Aquele pensamento de quando o povo lá saiu do Egito, lá no deserto, vivendo escravo, eles ainda estavam se habituando, se acostumando a viver na dependência de um Deus. Eles viviam na dependência do faraó, trabalhava para comer, para ter um teto para dormir, e tinha lá umas migalhas para eles comerem, tinha um poço para eles pegarem água e beber água. Eles podiam até criar uns animaizinhos lá, mas eles sabiam que existia ali um todo-poderoso, o faraó do Egito, que cuidava deles. Então eles tinham alguém, um cara palpável, sentado num trono com a coroa na cabeça, o faraó, que ele sabia que estava debaixo da guarda desse cara. Mas, como escravo, a partir do momento que ele se encontra no meio do deserto, sozinho, no meio daquela mais ou menos 4 milhões de pessoas junto com Moisés ali, no meio do deserto, cadê um cara sentado no trono com a coroa lá, porque é o cara que vai cuidar de mim? Não tem agora. Então agora precisa criar o hábito, criar um estilo de vida, onde eu passo a depender de um outro ser, mas que agora não é no sentido de escravo, mas no sentido de filho.
um pai que cuida, que protege, que não deixa faltar nada, que à noite envia a coluninha de fogo para não morrer de frio, de dia envia a nuvenzinha para tampar o sol para não morrer queimado, esturricado no deserto. E aí nos dias atuais, quando nós olhamos, muitas pessoas, quando ela chega na igreja, ela acaba de ser liberta do Egito, da vida dela. Ela chega aqui, ela não consegue entender que acabou a escravidão, que agora ela é filho, que ela tem um pai cuidando dela. Quando você vai olhar lá na parábola do filho pródigo, a gente não precisa nem ler lá, que todo mundo aqui conhece a parábola do filho pródigo. Nós vamos ver lá, o filho pródigo pega a herança do pai, vai lá para o mundo e gasta, estoura, e arrebenta, e faz tudo que acaba o dinheiro. Ele volta para a casa do pai e fala para o pai o seguinte: eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Deixa eu ficar aqui na sua casa e ser como um dos seus servos. A mentalidade de escravidão. A mentalidade de um escravo. Eu fico aqui, mas eu vou te servir, eu vou ser como um dos seus servos, dos seus criados, eu vou ficar aqui trabalhando em troca de uma comida, um lugar para dormir. E por outro lado a gente vê aquele filho que ficou dentro da casa do pai, que ele vai reclamar com o pai, falando para o pai bem assim: olha aí, o que é isso? Eu estive aqui com você todo o tempo, você nunca matou nenhum cabrito velho para mim. O outro filho que ficou dentro da casa também tinha uma mentalidade de escravo. Escravidão. Porque nenhum outro, nem o que foi, nem o que ficou, entendeu que tudo ali era deles. Ele era dono daquilo lá. Aquilo tudo era para eles. E que não importa o que você venha a fazer, as escolhas erradas que você comete, mas a partir do momento que você quer retornar para a casa do pai, ou você permanece na casa do pai, você nunca deixou de ser filho. Não existe o ex-filho. O filho, ele tem parte da herança. Só que o escravo, ele não entende que ele tem parte na herança. O escravo, ele acha que se ele não fizer, ele não come. Que se ele não produzir, ele não tem lugar onde dormir. O escravo é justamente aquele que trabalha a semana inteira, das 5 da manhã, 10 horas da noite, chega dia 7 de setembro, para estar 8 horas na igreja, ele fala: eu não vou não, porque eu vou descansar, porque eu trabalho o dia inteiro e trabalho amanhã. Ele não entendeu que ele é filho. Para ele, a mentalidade de escravidão dele é tão grande que ele acha que ele tem que ralar tanto desse jeito, senão ele vai morrer. Mas ele esquece que a palavra de Deus diz que nunca vi um justo mendigar o pão. O escravo não dizima, porque ele acha que se ele dizimar, ele vai perder. Não, eu trabalhei, essa migalha aqui é minha, esse pãozinho que o faraó está me entregando aqui é meu, esse aqui é tudo meu. O escravo, ele não entende que o que ele está retirando ali, na verdade, é um ato de fé, onde ele está dizendo: Senhor, tudo é seu. A mentalidade de escravo aprisiona a pessoa no pecado. O próprio rei Salomão, ele fala sobre o enfado, debaixo do sol. O rei Salomão fala da vaidade. O rei Salomão, cara de 1000 mulheres. Que sabedoria, né? O cara tem 1000 mulheres. Uma só já dá trabalho. 1000. O cara rico. O cara extremamente rico, multiplicou o patrimônio do pai dele. E Salomão chegou um momento da vida e falou assim: cara, nada disso vale a pena. Tudo isso se chama vaidade. Tudo isso é vaidade. O filho, ele tem no pai a imagem de segurança. Por isso que a palavra de Deus diz que nós não confiamos em cavalos, em dinheiro, nós confiamos no Senhor. E tem muita gente hoje que confia na inteligência dele, confia no trabalho dele, confia no salário dele, confia no emprego dele, confia na empresa dele. E ele tem uma dificuldade imensa de confiar
no Senhor. Porque ele é um escravo, ele não entendeu que ele é filho, e filho tem um pai que cuida. Um filho, ele tem um pai que dá segurança. O teu filho, quando ele era menorzinho, se você tem filho bebezinho, criancinha, todos os dias quando ele vai dormir, ele não vai perguntar para você assim: pai, deixa eu ver lá se tem um leite para amanhã. Deixa eu olhar a geladeira lá se está, sabe? Deixa eu olhar lá a despensa, deixa eu olhar o armário se tem caixinha de leite lá para amanhã. Se já está garantido amanhã. Nada, ele não quer nem saber. Ele se sente seguro. Ele sabe que amanhã, na hora que ele abrir a boca dele, eu quero tetê, quero mamar, vai aparecer lá uma pessoa com mamar pronto para entregar para ele. Ele é filho, ele aprendeu a depender do pai. Ele olha para o pai e vê aquela imagem de seguro. Não, ele dá um jeito para mim. E quando nós começamos a mudar esse olhar para nós, de nós, e assumimos uma postura de filho de Deus, e assumimos um posicionamento de filho de Deus, cara, eu tenho um pai todo poderoso que cuida de mim. Começa a eliminar um monte de coisas da sua vida de forma automática. As inseguranças que você tem desaparecem. Os medos que você tem desaparecem. Tudo aquilo que acaba te barrando de avançar em algo desaparece, porque você confia no Senhor, confia num Pai. Você reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, você passa a ter um Pai cuidando de você. É algo que é extremamente difícil na cabeça de muitas pessoas assumir essa posição de dependência de Deus, porque a escravidão do mundo, a escravidão desde do Éden para cá, implanta para o Satanás, ela é algo que nasce com o ser humano. A natureza humana carrega isso com a gente. É difícil, eu sei, é difícil você se colocar como dependente de Deus, se deixar Deus trabalhar na sua vida, deixar Ele agir, você simplesmente usar o ato de fé, de pisar primeiro, confiando que Deus vai colocar o chão. É difícil, eu sei, mas isso vem mediante ao quê? A prática. Eu estava agora há pouco aqui conversando com, acho que o Will e o Fabinho, sobre um rapazinho que tocou com nós, teclado. O irmão Rodrigo, acho que é Rodrigo o nome dele, né? Teve que ir embora, foi embora para Goiás. Ele, desde pequeno, ele não teve um relacionamento muito legal com o pai dele, desde quando ele nasceu. Então, por uma circunstância da vida, ele precisou vir morar com o pai já grande, já quase 20 anos de idade, já ou mais. E aí a coisa ficou meio esquisita entre os dois. Porque ele cresceu sem a presença do pai, sabia que tinha um pai e tal, mas nunca teve um contato. Ele cresceu e veio morar com o pai. E aí a coisa não era legal, não fluía. Era estranha. E isso acaba sendo estranho na vida do cristão quando ele entende que tem um pai. Quando ele aceita Cristo e fala, como é que é? Eu tenho um Deus e Ele é meu pai. Assim, esquisito. É estranho mesmo. Mas como que você começa a simplesmente viver uma plenitude de filho, de forma leve, tranquila, no automático? Se você se relacionar com o pai, não tem outro caminho. Só através de relacionamento. Se você não se relacionar com o pai, muito difícil você terá uma postura de filho. Terá um posicionamento de filho. Eu, relacionando com o meu Deus, eu vou criando com Ele uma intimidade. Uma intimidade de pai e filho. Eu não sei se todos aqui teve relacionamento com seus pais aqui da terra, saudável, de forma saudável. Mas quem teve, ele pode estar em qualquer lugar. Se o pai já faleceu ou não, ele pode estar em qualquer lugar. Mas se ele ouvir uma voz parecida com a voz do pai dele,
Ele sabe, parece a voz do meu pai. Ele pode estar no meio de uma multidão de pessoas. Se ele escutar a voz de alguém, ele falou, será que meu pai está por aqui? Por quê? Porque existe um relacionamento. Foi criado um relacionamento íntimo de tal forma onde você conhece o cheiro, a voz, o toque, o olhar. Muitos de nós crescemos onde o nosso pai olhava para nós já sabia tudo que ele estava dizendo. Você só consegue criar com uma pessoa uma intimidade nesse sentido de você olhar para ela e pelo olhar você saber o que ela está dizendo através de relacionamento. Então, amados, o que está faltando na geração de agora, e a geração, ela inclui todos aqueles que estão vivos agora, de 0 a 100 anos, para os homens, é sair desse vitimismo infeliz, desse pensamento de escravidão, de querer delegar tudo para a esposa, para a mãe, para a namorada, para a noiva, para a pastora, para a vizinha, para a amiga, querer delegar tudo para as mulheres. Nós precisamos assumir a nossa posição de filho e principalmente a nossa posição de autoridade, que foi o que Deus nos colocou. Muito desse pensamento de escravidão que existe dentro do homem hoje, esse pensamento vitimista que ele carrega dentro dele, é justamente porque ele não tomou a posição de filho, falou, cara, eu posso fazer, eu sei fazer, eu vou fazer, eu vou lá. Ele não reconheceu que é um pai olhando para ele, e ele prefere escolher viver para o mundo, viver para as coisas do mundo, do que viver para Deus. Só que aí, amado, eu preciso dizer algo muito sério para você. Se você ainda não se sente como filho de Deus, você precisa urgentemente tomar essa posição. Porque imagina assim, existe uma linha reta. E nessa linha reta nós colocássemos uns números assim, 0, 1, 2, 3, 4. A turma que ainda não se sente como filho de Deus está de 0 para trás. Nem começou a caminhada. Não importa quanto tempo você está na vida cristã. Porque se tornar filho de Deus é só o início. Se você não é nem filho de Deus ainda, você nem começou. Você nem entrou ainda no jogo do reino. Você nem entrou ainda no grupo seleto do reino de Deus. Porque Deus, Ele nos convida para ser filho dele, aceitando o Senhor Jesus Cristo, para Ele iniciar uma obra na sua vida. Então, se você ainda nem é, então você ainda nem começou. Se você ainda não se sente nessa postura de falar que eu tenho um pai cuidando de mim, eu sei que eu posso confiar nele, eu vou centralizar minhas energias na presença do Senhor, em buscar o Senhor, e colocar a minha família, a minha casa na presença de Deus. Se eu centralizar minha energia nisso, todas as outras coisas começam a fluir. Mas você não consegue fazer isso porque você é um escravo de tudo isso. A partir do momento que nós entendemos aqui a qualidade de um filho e assumimos esse posicionamento de filho, aí nós vamos iniciar a caminhada para que Deus comece a fazer a obra na nossa vida. Você entende? Quer ver? Vamos ler um versículo aqui, lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis? Verdadeiramente serei o quê? Serei livres. Se o Filho vos libertar, e eu só consigo alcançar essa liberdade a partir do momento que eu reconheço Jesus como Filho de Deus. E a partir do momento que eu reconheço Jesus como Filho de Deus, eu me torno filho também.
Mas aí, amado, eu preciso dizer algo bem sério para você. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela bem assim: Deus não te chamou para ser filho. Deus não te chamou para ser filho. Olha só que coisa maluca. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Você precisa se tornar filho para viver aquilo que Deus te chamou. Ele não te chamou para ser filho. Ele te chamou para fazer outra coisa. Ele entregou para você algo que você sabe o que é. Ele entregou algo para mim, entregou algo para você, entregou algo para cada um de nós. Ele deu ordenanças gerais para nós, ir de pregar o evangelho, amar o próximo, mas ele deu um chamado individual para cada um, que cada um sabe qual é. Deus, o Senhor, ele te chamou para isso. Só que para você viver isso, você precisa se tornar filho. Ele não te chamou para ser filho. Ele não te chamou, vem, torna-se filho e está tudo certo. Não. Se torne filho para começar agora a viver aquilo que eu tenho preparado para você. Então, se você não é nem filho ainda, meu irmão, você está totalmente fora do negócio. Você tem que voltar lá na escolinha dominical, buscar a orientação dos pastores, buscar a base de tudo para você se tornar filho de Deus, para você começar a viver a vida que Deus preparou para você alcançar o chamado que Deus quer te entregar. Você entende? O chamado para ser filho é, na verdade, um chamado a passar por um processo, porque tornar filho é apenas o processo daquilo que Deus tem para você. É como se batizar, entende? Ah, Deus me chamou para se batizar. Como é que Deus chamou para batizar? Você tem que se batizar, cara. Simples assim. Deus te chamou para outra coisa, mas você tem que começar batizando. Deus te chamou para ser algo na igreja, para tocar, para cantar, para pregar, para evangelizar na rua, para discipular. Eu não sei para que Deus te chamou, mas Deus quer te usar aonde quer que você entrar. Mas para isso você precisa se tornar filho. Qual que é a missão de todo pai? Vamos descobrir agora. Vamos abrir lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, até aqui tudo bem? Tá tudo certo? Amém? Estão entendendo, irmãos? Apruma o seu corpo, varão. Amém? Se você ainda não se reconhece como filho de Deus, você está muito longe da caminhada. Corre. Agiliza. Assuma essa postura. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Tu, pois, meu filho, olha só, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Aqui, o apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo. Amém? Só para uma ênfase aqui, Paulo está chamando Timóteo de meu filho. Amém? Vamos lá. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Versículo 2. Não foi? Amém? Glória a Deus. Irmãos, olha só. Aqui. Amém. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está chamando Timóteo de meu filho. O que Timóteo era de Paulo? Era um discípulo. Um cara que seguia Paulo. Paulo ensinava, tá? Timóteo ali aprendendo, tá? E aí chegou um momento que Paulo enviou Timóteo. E ele, com todo o carinho do mundo, chama Timóteo de meu filho. Então, meu filho, ó, tudo que você ouviu de mim, passa para outros homens fiéis, para que eles ensinem outros também. Você está entendendo? Deus te chamou para fazer algo maior, algo grande, algo transformador.
Mas primeiro você precisa se tornar filho de Deus. Você se torna filho de Deus, reconhece o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, recebe o nosso Deus Todo-Poderoso como Pai. A partir do momento que eu me torno filho, Deus começa a trabalhar na minha vida. E como a missão de todo pai é o quê? Gerar filhos. A missão de todo pai é gerar filhos. Se simplesmente eu sou filho, eu me torno filho, sou filho de Deus, e eu não gero outros filhos de Deus, o Evangelho morre em mim. O Evangelho morre comigo. Então a função de um pai é gerar filhos, para que esses filhos gerem outros filhos. E esses outros filhos se tornem pais e gerem outros filhos. E esses outros filhos se tornem pais e gerem outros filhos. Então o que eu tenho para dizer para você é: Deus não te chamou para ser filho, Deus te chamou para ser pai. Em que sentido? De simplesmente engravidar uma mulher? Não. Porque, irmãos, engravidar uma mulher é muito fácil. É simples. Fazer filho é fácil. Fazer filho é muito fácil. Você se deita com uma mulher, tem uma relação sexual com ela e ela engravida. Pronto. É como o pessoal sempre diz assim: pai é aquele que cria, não é aquele que faz. Amém? Aleluia. Então, irmãos, uma noite de prazer pode gerar filhos. Você se deitar com uma mulher pode gerar filhos. Você vai lá, tem relação sexual com a mulher, pode gerar filhos. Mas se você simplesmente gera o filho e simplesmente some, o abandona, você gerou um filho órfão. Amém? E aí o que tem acontecido muito nos dias atuais? O nosso culto de domingo tem se transformado em uma noite de prazer, onde tem gerado filhos órfãos. Assim como é muito fácil e muito simples um homem engravidar uma mulher e gerar um filho, hoje está muito fácil e muito simples uma noite de culto de domingo gerar um monte de filhos. Quem quer aceitar Jesus aqui? Tem lugar que vai lá, aquele monte de gente na frente, aceitou Jesus. Aquela noite de domingo foi especial, gerou um monte de filhos. Mas aí chega segunda-feira de manhã, aqueles filhos estão todos órfãos, sem um pai para cuidar. Então é o que nós falamos até agora. O Senhor te chamou para ser algo maior, para ser algo grande. Ele não te chamou para ser filho. Filho faz parte do processo. Eu saio da escravidão, saindo da escravidão, eu me torno filho. Passo pelo processo, me tornando filho. Lá na frente, eu preciso gerar mais filhos. Eu preciso tornar pai. Olha só como que Jesus fazia. Jesus passava 33% do tempo dele com a multidão. 33%. Ele ficava com a multidão. Pregava, e a multidão lá, e ele pregava, e fazia milagre, e não sei o quê. Os outros 66%, ou seja, mais da metade, ele passava com os discípulos, ensinando. Porque ele entendia que ele precisava pegar estes discípulos, estes homens, e fazer eles se tornarem pais. É essa a nossa missão. Gerar filhos. Cuidar de pessoas. Tomar o posicionamento de pai. Esses dias eu estava refletindo, até comentei com a minha esposa. Nós, nos dias atuais, o que tem acontecido muito, às vezes,
pastores, homens que estão em frente de ministérios, eles têm negligenciado a sua casa, negligenciado a sua família e focado 100% nas famílias da igreja. E aí, o que acontece? As famílias estão doentes, estão mesmo. As famílias estão com um monte de problemas, estão mesmo por conta do monte de homens fracos que tem na sociedade. Mas você pensa, se esse pastor cuidasse da família dele, focasse na família dele, e o outro irmão ali focasse na família dele, o outro irmão ali focasse na família dele, o outro irmão ali focasse na família dele, ou seja, cada um de nós olhasse para a nossa família como a nossa igreja, o mundo estaria bem diferente. Então o que nós precisamos entender, irmãos, nessa manhã, é o que o Senhor Deus, Ele nos convida primeiramente a sair da escravidão, passar pela transformação de nos tornar filho dele. E depois de nós nos tornarmos filho dele, nós precisamos gerar filhos para o reino de Deus. Gerar mais filhos para o reino de Deus. Mas só que a coisa está tão bagunçada no mundo, que o cara, se ele pensar assim, eu vou ganhar o mundo para Jesus, eu vou ganhar não sei o que, eu vou viajar não sei para onde, você preocupa com a sua casa. Preocupa com a sua família. Tenta ganhar o coração da sua esposa. Tenta ganhar o coração dos seus filhos. Essa é a sua principal missão. Olha para aqueles que estão dentro da sua casa e veja, essa aqui é a minha igreja. Eles são a minha igreja, os meus filhos são a minha igreja, a minha esposa são a minha igreja. Olhe para eles como a minha igreja. A palavra de Deus, ela coloca o homem como a posição de Cristo, a esposa como a posição de igreja. Então, se você assumir essa postura de sacerdote, de líder, de cabeça desse lar, você começa a observar que a sua casa é a sua igreja. Então, amados, o que nós precisamos é o quê? É praticar o evangelho genuíno de Jesus, que é implícito em cima da tua vida, da missão que há sobre você, você aplicar dentro da tua própria casa, já é o começo que todos nós precisamos. Você ganhar o coração do teu filho, está revoltado, está rebelde, não sei o quê. Agora, se nós somos os primeiros a esmorecer, o primeiro a desviar, o primeiro delegando a missão para a esposa, delegando a missão para a mãe, que postura que é essa de pai que o Senhor nos chamou? Quando eu falo que o Senhor nos chamou para ser pai, é independente de idade, é você gerar outros filhos para Jesus. É nós produzirmos pessoas como Cristo. Você é a representação de Jesus dentro da tua casa. Você representa Cristo na tua casa. Você representa o Evangelho vivo, a mensagem viva de Jesus dentro da tua casa. Quando o Senhor nos convida a nos tornar pai, Ele quer que nós produzimos nas pessoas parecidas com Jesus. Paulo, quando ele fala assim, sejam imitadores de Cristo. Paulo ele ensinou, Paulo pregava, Paulo evangelizava, Paulo falava de Jesus. E aí Paulo vai dizer também assim, sejam imitadores de Cristo. Mas se você ainda pelo menos não consegue ser imitador de Cristo, imita a mim. Então, faça mais ou menos isso. Então olha só como que a tua casa, a tua família olha para você. Como um imitador de Cristo. Como que você tem imitado Jesus? Se ele olha para você e não vê nada de Jesus em você, como é que você vai gerar outros filhos para Jesus? Como que você vai gerar outros filhos para o reino de Deus? Então diga comigo assim, Deus não me chamou para ser filho, Ele me chamou para ser pai. Foi para isso que o Senhor te chamou.
Só que para você se tornar pai, você tem que ser filho, logicamente. Você passa pelo processo. Você sai da escravidão, deixa de ser uma criatura, passa a ser filho, o filho amado, que depende, que confia, que se sente seguro, até o momento que você está apto a gerar novos filhos. Até o momento que você está apto a poder a ensinar, a discipular e gerar mais pessoas para Jesus. Mas foque na sua casa primeiramente. Tenta ganhar sua família para Jesus. Não precisa querer ganhar o mundo inteiro ainda, né? Deixa o mundo inteiro para a próxima fase da sua vida. Tenta ganhar sua casa, o coração da tua esposa, o coração dos teus filhos, trazer eles para Jesus, torná-los cada vez mais parecidos com Jesus. Essa é a missão de um pai. Ou assim como Cristo, o pai, ele precisa ser amigo da família, trazer proteção, trazer segurança, e não aquele que muitas vezes se torna até mesmo uma ameaça. Aquele que mesmo faz com que muitos da casa vai buscar a Deus, vai buscar orientação para tentar levar esse homem para dentro da casa de Deus. Você precisa ser aquele que traz, aquele que arrasta. Em nome de Jesus. Amém? Eu convido você a se colocar de pé. Fazemos uma oração, mais um momentinho de louvor no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma vez eu vi um exemplo de um pregador, onde ele disse assim: imagina 2 baldes. Aí tem um balde onde fica pingando uma gotinha de água, né? E aí tem um outro balde onde alguém vem com uma mangueira, né, jorrando água e joga nesse outro balde. Qual que vai encher primeiro? O balde com a mangueira, logicamente, né? Vai encher muito mais rápido. Então ele diz: a igreja, os cultos de quinta, de domingo, ele é esse baldinho que fica pingando na vida do ser humano. Está ali pingando. Mas aquele ser humano que tem na vida dele um pai cheio do Espírito Santo, é como se fosse uma mangueira ali, ó. Ele enche e transborda. Quando a pessoa está na presença de Deus, buscando o Senhor, orando, meditando na palavra, ele enche do Espírito Santo, mas quando ele se torna um pai, ele transborda. E ele começa a passar isso para frente, começa a gerar mais filhos, e o reino de Deus só vai crescendo. Todo pai, ele sonha em o quê? Em ter a sua descendência. Para poder o quê? Para poder a sua descendência cada vez mais crescer. E para isso ele precisa gerar filhos. Então o nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso como Pai, é isso que Ele espera de cada um de nós. Que nós nos tornamos pais. Para gerar mais filhos. E gerando filhos, o reino de Deus só vai crescendo. A descendência da família do Senhor só vai crescendo dia após dia. É essa a nossa missão. Por isso, amados, é como eu disse para você, se você ainda não se sentiu, não se posicionou, não se colocou como um filho de Deus, corre, rápido, se coloque na presença, se coloque na brecha, busque amar esse Pai, a sentir esse Pai, e como nós dissemos aqui, você só passa a sentir que é amado por um Pai, que você tem um pai, a partir do momento que você começa a se relacionar com ele. Se você tem um distanciamento do seu pai, e um belo dia alguém pega você e bota você para viver com ele, você acha estranho aquilo, e é assim mesmo. Aquele que vem do mundo, na escravidão, que entra na presença de Deus, ele acha estranho, mas a partir do relacionamento, vai se relacionando com o pai, ele vai cada vez mais se sentindo na qualidade de filho. E se você hoje ainda não se posicionou na qualidade de filho, não sente que você tem um pai amado, isso significa que você tem que se relacionar mais com ele. Você precisa se relacionar mais com esse pai. Você precisa conhecer mais desse pai. Você precisa estar mais na presença dele, tirar mais tempo com ele, passar mais tempo com o papai.
E aí você se torna filho, mas não foi para isso que ele te chamou, não te chamou para ser filho. Se tornar filho faz parte do processo. Você se torna filho, continua na caminhada para viver aquilo que Deus te chamou. E um deles é se tornar pai, gerar filhos. E a estratégia para gerar filhos, Deus coloca no seu coração. Deus te entrega a missão, te dá o chamado. E assim você vai gerando filhos. Você que já tem filhos na terra, né? Gerou filhos carnais na terra, começa ganhando o coração deles para Jesus. O coração da tua família, o coração da tua esposa, para a honra e a glória do Senhor Jesus. A tua casa é a tua igreja e você é o cabeça, você é o sacerdote, você é um representante de Cristo dentro dessa casa. Você precisa ser aquele que arrasta com o seu exemplo. Amém? Fecha seus olhos, amados, vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor por essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus Todo-Poderoso. Santo Deus, que o Senhor vem, Pai, sobre cada um de nós, Senhor. Que o Senhor vem, Senhor Deus, ministrar a nossa mente, o nosso coração, Senhor, dia após dia, Pai, tudo aquilo que nós aprendemos, Pai, nessa manhã. Nós queremos, Senhor Deus, viver aquilo que o Senhor tem reservado para nós, Senhor. Nós queremos viver, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Vem, Espírito Santo, sobre cada um de nós, Senhor. Vem alcançando o coração destes homens, Pai. Firmando eles, Senhor Deus, na Tua palavra, na Tua presença, Deus. Nós queremos, Pai, mais do que se tornar filhos. Nós queremos também, Senhor, gerar mais filhos para o Teu reino. Nós queremos nos tornar pais, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, arrastar pessoas, Pai, para a Tua presença através do Teu amor. Que todo, Senhor Deus, venha sentir que há um Pai amoroso, amigo, protetor, provedor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Senhor Deus, assim como a Tua palavra diz, que o Senhor nos fez a Tua imagem e semelhança, nós queremos também, Senhor Deus, ser semelhante a Ti, Pai, como o Pai bom que Tu és. Assim como o Senhor Jesus Cristo diz, que bom mesmo é o Senhor, que bom mesmo é o Pai, que jamais entregaria uma pedra para aquele que pede um pão, que jamais entregaria, Senhor Deus, que jamais entregaria, Senhor Deus, uma pedra, Pai, ao Teu Filho. Pai amado, Pai querido, o Senhor venha, Senhor Deus, sobre cada um de nós, que o Senhor venha refrigerar os nossos corações, Senhor, permitindo, Senhor Deus, que nós consigamos, Pai, alcançar, Senhor Deus, o nosso posicionamento de filho, Senhor. E a partir do momento, Pai, que nós nos tornarmos filhos e ser alimentados pela Tua palavra, ser alimentados, Senhor Deus, por Ti, receber todo o cuidado de Ti, Papai, que nós possamos, Senhor Deus, se tornar Pai como Tu és, não só Pai terreno, onde geremos filhos órfãos, mas pais espirituais, onde nós podemos cuidar, amar, nós podemos, Senhor Deus, fazer com que pessoas se tornem cada vez mais parecidas contigo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Aleluia. Pega na mão da pessoa que está do seu lado aí. Vamos louvar essa canção. Oh, aleluia, Pai. Conhecido por ninguém. Oh, aleluia. Minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Santos, santos, a fumaça me esconde, só Seus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me dá, Tua presença é meu prazer. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vai caminhando, Pai, no meio da Tua igreja, vai caminhando, Senhor Deus, no meio do Teu povo, vai, Senhor Deus, resgatando essa geração de homens, Senhor, vem transformando, Pai, essa geração de homens do nosso país em uma geração de homens fortes, comprometidos, Pai, com a Tua palavra, comprometidos com a Tua presença, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, oh, aleluia. escondo o rosto para que veja Tua face em mim, Senhor Deus, e que diminua eu, para que Tu cresça, cresça, Senhor, mais e mais. Os santos, a fumaça me esconde, só os Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me dá, Tua presença é meu prazer. Os santos, a fumaça me esconde, só os Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me dá, Tua presença é meu prazer. oh, Santo Deus Todo-Poderoso, Santo Deus Todo-Poderoso, Santo, Santo, Santo Tu és, é meu prazer. Santo, Santo é o Senhor, oh, Tua aleluia, presença é meu prazer, Tua presença, Tua presença é o meu prazer, Tua presença, Tua presença é meu prazer, Tua presença é o meu prazer, Tua presença, Tua presença é meu prazer.
tua presença, a presença do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me dá, tua presença é meu prazer, o Santo dos Santos, fumaça me esconde, só os teus olhos me veem, aleluia, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Meus amados, deixa eu dizer algo muito importante para você nessa manhã. Nós temos um problema sério no nosso país, que é um problema de paternidade. Então hoje, aqui com a ajuda do pastor Valdir, eu vou pedir para os irmãos, vamos passar cada um aqui, e o pastor Valdir vai estar ungindo cada um dos irmãos e entregando sobre a sua vida a unção de paternidade espiritual. Para você, assim como diz lá em Gênesis 1:26, você nasceu, foi criado para dominar, para liderar, para você gerar filhos, para você poder ganhar o coração da sua família para Jesus, gerar filhos para o reino de Deus, para você ser o pai espiritual na vida de alguém, em nome do Senhor Jesus. E toda essa maldição que há, não só sobre alguns lugares, algumas igrejas, não, mas há sobre nosso país inteiro, a igreja cristã no Brasil, um problema sério de paternidade. Nós precisamos quebrar isso. Nós precisamos ter homens valentes que se levantem e falam: não, eu vou ser também pai de multidões, eu vou ser pai de gerações, em nome do Senhor Jesus. Convido você, sai do seu lugar, em nome do Senhor Jesus. O pastor Valdir vai estar ungindo aqui um por um dos irmãos. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, quero estar. Aleluia, Senhor Deus. Aos teus pés, louve, igreja, louve. Pois prazer maior não há que me render e te adorar.
Você recebeu, amado, a autoridade para você ser pai na vida de alguém. Você ser o pai espiritual para você gerar filhos para o reino de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu convido você nesse momento a usar sua autoridade. Escolha um irmão aí, comece a profetizar sobre a vida dele, comece a ministrar sobre a vida dele. Vamos fazer 2 em 2. Escolhe um irmãozinho aí, começa a orar por ele, começa a usar essa autoridade de pai espiritual que Deus te deu. Chama o irmão, vai declarando vitória sobre a vida dele, profetizando sobre a vida dele. Assim como o Senhor te escolheu para ser pai, Ele também será pai na vida de outros. Envio em nome do Senhor Jesus, aleluia. Oh, assim Deus, adorarei. Vem Espírito Santo, somente a ti, Jesus, te louvarei. Vem Espírito Santo, eis aqui, Senhor, aqueles, Pai, escolhidos para gerar filhos nessa geração, filhos tementes a Ti, filhos dispostos a se aparecer contigo, Senhor. Oh, aleluia! Vem, vem, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Oh, aleluia, aleluia ao Senhor, Deus na terra e teu Deus, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se mostrem e as mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus. Aleluia, aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Eis aqui os homens, Pai, que serão pais nessa geração, Senhor, gerando filhos, Pai, para o teu reino, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. Aleluia! Aplauda bem forte o Senhor Jesus Cristo. Agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus.